nossa irmã assim insiste, né? Com o senhor Carlos, ela falou que é uma forma respeitosa, eu também agradeço muito, mas fique à vontade, eu quero chamar simplesmente de Carlos, que por sinal já é um nome muito extenso. Que a paz do amado Mestre Jesus esteja conosco. Graças a Deus nós temos essa oportunidade de nos reunirmos em nome do Senhor para estudarmos os seus ensinamentos. Eu quero parabenizar vocês por essa conquista e rogar ao nosso Senhor que abençoe esses amigos de boa vontade que fizeram essa doação. Teremos muito trabalho pela frente, com certeza. Começar na construção, construir não é muito difícil. Manter é um grande desafio. E para que nós possamos fazer isso, é importante que nós busquemos no Cristo os recursos necessários para o nosso crescimento espiritual. Eu vou formular uma questão, cada um responde para si mesmo. O que é mais importante para você na sua vida? Ok. O que é mais valioso para você? Muito bem. O que você tem que você não abre mão de jeito nenhum? O que é um tesouro? Tesouro, nós sabemos, ele é composto, e já pensamos numa arca, com ouro, prata, pedras preciosas, joias, dinheiro. Que maravilha! Não é isso? E o Senhor Jesus, sabendo dos nossos interesses pelas coisas materiais, ele formulou a parábola do tesouro escondido. Por que todo tesouro tem que ficar escondido? Por que o tesouro não está à disposição de todos nós? Por que ninguém está vendo o tesouro? Por que ele tem que estar oculto? Porque é algo muito precioso. E alguém juntou aquelas preciosidades e as escondeu. Então disse Jesus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Mateus capítulo 13, versículo 44. Vejamos, um homem encontrou o tesouro escondido num campo. O que nós refletimos a respeito? Que campo seria esse? Ora, o homem vendeu tudo o que ele tinha. A nossa pergunta na introdução é: o que é mais importante para nós? Ele vendeu tudo que é importante para ele para comprar aquele campo onde ele encontrou um tesouro. Por quê? Aquele tesouro era mais significativo para ele do que tudo aquilo que ele tinha. E Jesus, ao contar esta parábola, fez uma comparação com o reino dos céus. E aí, o que vem a ser então esse reino dos céus? Onde é que nós podemos encontrar o reino dos céus? Então vamos ao que disse Jesus, conforme relatou o Espírito de Humberto de Campos, quando um sacerdote chamado Anã perguntou ao Senhor, que estava sentado próximo ao templo, o que ele estava fazendo na cidade. E Jesus disse que ele estava naquele local para poder fundar o reino dos céus. E o sacerdote ficou perplexo com aquela resposta e ironicamente perguntou: e o que é o reino dos céus? E Jesus disse: os corações dos homens. Então quer dizer que o reino dos céus
ele é edificado em nossos corações. Mas como é que nós vamos saber se nós estamos construindo este reino dos céus? Como nós vamos saber se nós estamos desenvolvendo as potências angélicas que trazemos em nós ainda em desenvolvimento? Por exemplo, depois que nós começamos a estudar o Evangelho de Jesus, nós passamos a combater o egoísmo. Nós somos menos egoístas ou mais? Porque esse homem aqui, olha que interessante, ele foi lá e comprou aquele campo. Para ele comprar aquele campo com certeza pertencia a alguém. Então ele teve que negociar com esse alguém para poder comprar aquele campo. Agora eu pergunto, será que o dono do campo sabia que tinha um tesouro escondido ali? E se ele soubesse, ele venderia? Vamos analisando. Então, busquemos a linguagem simbólica para podermos compreender aquilo que o Cristo veio ensinar-nos. O Evangelho de Jesus, segundo o Espírito André Luiz, é o código de princípios morais do universo. Código de princípios morais do universo, ou seja, qualquer um de nós aqui que já for evangelizado, o que é um ser evangelizado? Que já edificou o reino dos céus em si, qualquer planeta que for, os espíritos superiores irão identificar que este espírito, que nós já edificamos este reino. Por quê? Porque nós teremos amor, nós teremos sabedoria. E quem tem amor e sabedoria tem luz. Se nós somos menos egoístas, menos orgulhosos, eu estou falando menos, é porque nós já estamos trabalhando esses vícios morais. E quando é que eu sei que o reino de Deus está neste processo rumo à perfeição? Quando eu percebo essa minha transformação interior. É quando eu valorizo os recursos espirituais mais do que os materiais. Então é quando eu procuro desapegar das coisas deste mundo, e não estou falando de desleixo, eu estou falando de desapego em busca das coisas espirituais. Dentre elas, Jesus resumiu os seus ensinamentos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com todo o entendimento, com todo o espírito, e ao próximo como a si mesmo. Daí, passamos mais uma questão: nós amamos o próximo como nós nos amamos? Pensemos, não vamos falar, apenas os espíritos vão ouvir, os bons espíritos. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas? O que vem ser esse amar a Deus sobre todas as coisas? Há pouco tempo um ateu, irmão ateu, mas tem boas disposições para o bem, ele disse: por que Deus não se apresenta? Eu não o vejo. Aí eu falei para ele sobre o ar. Nós não vemos o ar, mas podemos negar que ele existe? Se o ar não existisse, nós não viveríamos, nós não estaríamos aqui respirando. Então, Deus está em tudo. Deus está em nós e fora de nós. Agora, quando Jesus fala que Ele veio edificar este reino em nós, foi justamente através dos seus ensinamentos. Então, quando nós buscamos praticar tudo aquilo que Ele nos ensinou, nós já estamos desenvolvendo esse reino dos céus que começa em nós. Fui claro, meus irmãos? Fui claro, minhas irmãs? Mas vejamos na prática. A nossa irmã, Dona Dina, esteve lá em Sacramento, né, com nossos familiares, e aí, conversando com nossos irmãos, nós comentamos a respeito do professor Eurípides Barçanufo. O professor Eurípides Barçanufo, certa feita, ele tinha
um dos seus dons mediúnicos era o desdobramento. Ele saía do corpo consciente, fazia os seus trabalhos e voltava para o corpo, como ocorria com Santo Antônio de Pádua lá no século XIII. Eu estou falando que é o mesmo espírito, mas são casos famosos da cristandade. E o professor Eurípides Barçaluf, certa feita, se viu se elevando na vertical. Subiu, e chegou numa dimensão maravilhosa, uma natureza esplêndida, resplandecente, luminosa, colorida, algo assim, além da nossa imaginação. E ele percebeu a figura de um homem que estava sentado, cabisbaixo. Ele foi se aproximando daquela figura que o atraía pela sua luz, pela sua energia diferente. E aproximando-se daquele espírito, ele percebeu que não podia mover-se mais. Era como se ele estivesse ali congelado, não tinha como dar um passo à frente. Viu que ele estava na frente de Jesus e de joelhos. Ele ficou diante do Senhor. E contemplando o Senhor, ele, Eurípides Barçaluf, de joelhos, ele viu que o nosso Senhor estava chorando. Aí ele, naquela tentativa de consolar o nosso amado mestre, perguntou a ele se: Senhor, mestre, o Senhor está chorando por aqueles nossos irmãos que ainda não conhecem o seu Evangelho? E ele percebeu que Jesus ainda continuava silencioso. E naquele diálogo, que até então ele, Eurípides Barçaluf, queria uma resposta do Senhor, que ele queria que o Senhor ali fosse consolado de alguma forma, ele, enquanto criatura, pensando no Divino Mestre ali naquela condição, melancólica. Aí Jesus falou que não, mas que estava chorando por aqueles que conhecem o seu Evangelho e não o praticam. Nesse instante, o professor Eurípides sentiu-se atraído para o corpo aqui no nosso plano. Então, essa pergunta: será que nós estamos fazendo tudo que depende de nós para vivenciar os ensinamentos do Senhor? Será? Nós estamos vigiando os nossos pensamentos? Dentre os ensinamentos do Senhor, um deles: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. O que tem a ver os olhos com a luz do corpo? É porque quando eu olho para alguém, esse alguém me desperta pensamentos, esse alguém me desperta sentimentos. Aliás, os sentimentos são as emoções demoradas. Às vezes nós olhamos e já temos as pulsões, aquelas emoções, aquelas reações, e aí aquilo que nós internalizamos, aquilo que nós já assimilamos ao longo das nossas experiências, se manifestam através dos nossos reflexos, através dos nossos impulsos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Nós estamos olhando as pessoas com indulgência ou com julgamento? Nós olhamos as pessoas com preconceito, olhamos as pessoas com bondade. Quando nós olhamos alguém praticando um erro, o que é que nós pensamos? Nós condenamos ou percebemos que ali, aquele que está praticando o mal é um espírito enfermo? Porque nós falamos, fulano é maligno, mas o fulano maligno para nós, para Deus é um filho doente. Então, se para Deus é um filho doente, o que nós somos de Deus?
filhos. Então aquele filho doente é nosso o quê? Irmão. Mas nós olhamos assim? Precisamos meditar. Ou, os fariseus, eles se ocupavam muito com as práticas exteriores, como por exemplo, até higiênica, lavar as mãos antes das refeições. E quem não lavava as mãos para se alimentar era considerado impuro. E certa feita, Jesus, conversando com seus discípulos, disse: não é o que o homem come que o torna impuro, mas sim o que ele fala. Por quê? O que ele fala vem do coração. Aí nascem as fornicações, as falsidades, a mentira, enfim, as manifestações da individualidade que devem ser trabalhadas. Então, nós estamos vigiando a nossa língua? Ou nós estamos permitindo que a fofoca que nos chega continue? Ou somos terminais? Há pouco tempo, conversando com alguém, chegou uma pessoa e falou assim para a outra: quer saber as novidades do bairro? É só vir aqui porque ela dá notícias de tudo. Ela é fofoqueira de plantão. Sabe o que ela disse, essa senhora? Não, aqui é balcão de informações. Então não é fofoca, é um balcão de informações. A fofoca mudou de nome. E aí você tem fofoca nas redes sociais. Por acaso alguém já falou para vocês que os espíritos estão vendo as redes sociais? Por acaso já falaram para vocês que quando nós estamos em reuniões virtuais, fazendo estudo do Evangelho, os espíritos participam conosco? As reuniões virtuais, inclusive, em muitas casas, elas são acompanhadas por espíritos que estão fazendo tratamentos naquelas casas espíritas. Os espíritos superiores projetam a reunião numa tela, e os espíritos que estão assistindo ali naquela casa espírita acompanham os estudos, porque esses estudos também são terapêuticos. Então é muito sério o que você fala, o que você escreve. Alguém está lendo, alguém está vendo, alguém está ouvindo, e as nossas palavras têm peso. Ditado antigo: 3 coisas que não voltam atrás: o tempo, a palavra dita e a pedra lançada. Depois que você falou, não adianta ajoelhar e pedir perdão se o outro ainda não aprendeu a perdoar. Eu estava nervoso, eu não consegui me controlar. Não adianta. Eu já ouvi alguém dizer para mim assim: sabe a fulana, eu nunca vou perdoá-la. Quase que bateu o pezinho no chão. A fulana, certa feita, conversando comigo, eu não levei nenhuma informação, se é que vocês me entendem, comentando sobre essa, que falou que nunca perdoaria, contou-me sem que eu soubesse o que ocorreu com elas na cidade de São Paulo. Aí ela me disse assim: essa aqui não seria perdoada pela outra. Coitada, ela deve ter tantos problemas, por isso ela agiu daquela forma. Uma não quis perdoar, a outra já estava indulgente, justificando que o que ocorreu com elas foi por conta de problemas que essa irmã tinha e que não conseguia resolver. Isso se chama indulgência. E aí, mais uma questão: nós justificamos os erros dos outros compreendendo-os, ou nós os rotulamos? Certa feita, conversando com alguém, ele disse: fulano assim, ou seja, qualificou a pessoa. O que é qualificar a pessoa? Referir-se à pessoa pela posição social, referir-se à pessoa pela cor da pele, referir-se à pessoa pelo gênero sexual, referir-se à pessoa pelo título acadêmico, como se isso fizesse alguma diferença. Fui claro, meus irmãos, fui claro, minhas irmãs. Não qualifique as pessoas. Pessoas são pessoas, irmãos são irmãos, irmãs são somos todos irmãos. Então,
sugestões que nós precisamos analisar se nós estamos realmente trabalhando o reino de Deus que começa em nós. E para finalizar, quando nós estamos numa reunião pública como essa, que para mim é um privilégio, é uma ousadia falar, porque não estou aqui para ensinar, e sim para compartilhar com vocês, porque no Espiritismo nós não temos professores, somos todos aprendizes. Eu quero estimulá-los à leitura das obras de Allan Kardec, são 23. Além dos livros que nós consideramos o Pentateuco, os 5 obras, além do que é o Espiritismo, tem as revistas espíritas. São 12 números, com artigos muito importantes para que nós possamos ser mais instruídos sobre as questões espirituais e materiais. E este livro aqui, O Céu e o Inferno, ele nos traz aqui mensagens de espíritos das mais diversas condições: espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos felizes. E é claro, eu trouxe aqui uma carta de um espírito feliz, porque dos sofredores nós já sabemos muita coisa, e dos espíritos felizes. Esta entidade se chamava Paula, uma condessa, Condessa Paula. Ela desencarnou aos 36 anos de idade. Mas tinha algo diferente nessa condessa. Ela era humilde. Como o seu esposo era muito rico, parte da sua fortuna, evidentemente, era compartilhada com ela. E ela pegava uma das partes que haviam e repartia com as pessoas mais necessitadas. E não descuidava dos seus deveres em casa. Então, ela desencarnou muito jovem e 12 anos após a sua desencarnação, ela enviou uma carta psicografada na Sociedade Espírita de Paris. E ela falou da felicidade que ela estava usufruindo dos planos mais altos. Ela estava narrando para as pessoas presentes naquela reunião quais eram as suas ocupações, como por exemplo, eu peço licença para ler só um trecho. Primeiro, a felicidade uniforme fatigaria, no entanto, é assim, não acrediteis que a nossa seja extreme de peripécias, nem concerto perene, nem festa interminável, nem beatífica contemplação por toda a eternidade, porém o movimento na atividade na vida. Nesta carta ela fez algumas comparações, como por exemplo, a Nona Sinfonia de Beethoven, música extraordinária para quem gosta de música clássica. Adágio da Sonata ao Ar também de Beethoven, e outras como um clássico mais agitado, Concerto para piano em si bemol menor de Tchaikovsky. Ela fez uma comparação da música, da arte, das expressões artísticas do nosso mundo com as expressões artísticas das esferas em que ela se encontrava. Somos ainda primitivos, ainda somos espíritos. Me perdoe, não fiquem desapontados comigo, por favor. Estamos todos no mesmo barco, temos muito que caminhar, muito que aprender. Mas aí alguém pode estar se perguntando: ela era rica? Muito rica. Ela fazia caridade? Sempre. Ela não se sentia melhor do que os outros. E lá, neste mundo em que ela se encontra, todos os espíritos que lá vivem são confiáveis. Confiáveis. Não é como aqui na Terra. Perdoem-me, mas tem pessoas que dizem assim: a legislação, doutor? Todo mundo é honesto até se prova o contrário, não é verdade? Mas tem pessoas que dizem assim: para mim ninguém presta até que se prove o contrário.
Perceberam? Quem pensa assim ainda é alguém que não conhece as lições do Senhor. Às vezes você fala com a pessoa, ela não vai te ouvir. Então, os nossos exemplos devem falar mais alto. Porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam multidões. E ela, nesta carta, que está aqui na segunda parte, Espíritos Felizes, recomendo mais uma vez que todos tenham a oportunidade de ler, ela narra aqui quais são as ocupações desses espíritos. Pois, pasmem, digamos que o paraíso existe. Quem quer ir para o paraíso? Pode levantar a mão. Que beleza. Todos nós, que saudade da igreja, né? A igreja era assim que nós fazíamos, não é? Eu também quero. E chegando no paraíso, você vai olhar para trás e pensar assim, eu quero ajudar fulano, eu quero ajudar ciclano, mas está tão bom. Lá é aquele ar assim, agradável, sabe? Não tem aquele calor maravilhoso, não tem aquele frio que chega a queimar. É tudo bonito, tudo colorido, tudo iluminado. Só tem gente boa, só tem gente do bem. A pessoa sorri para você, mas é com amor, e não assim, miserável. Está sorrindo e pensando coisas do contrário. Não. E aí, o que esses irmãos fazem? Eles não ficam lá na ociosidade. Eles voltam para nos ajudarem, para nos auxiliarem, para que um dia possamos também usufruir dessa plenitude espiritual. Então, quando nós formos espíritos que já realizamos o reino dos céus em nós, ou o reino de Deus, seremos espíritos que já alcançamos a plenitude espiritual. Para fechar, alguém pode me dar o exemplo de um espírito que representava o reino dos céus na terra? Jesus. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Ele representa o reino dos céus. E todos nós que nos esforçarmos para vivenciar os seus ensinamentos, um dia seremos espíritos que viveremos aquele amor, aquela sabedoria, aquela felicidade que só espíritos da condição de Jesus conquistaram. Mas um dia chegaremos lá. Muita paz e gratidão, meus irmãos e minhas irmãs. São Carlos, muito agradecido